Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca CONCESP. Antes de iniciar nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, separei 5 questões que trabalham tanto temas da licenciatura como temas do bacharelado, e é isso que a gente vai ver agora. Primeira questão, os PCNs falam sobre a construção crítica da cidadania, elaborando questões sociais urgentes nos temas transversais. Então, uma clássica questão aí sobre os PCNs, mais especificamente quais são os temas transversais presentes nos PCNs. A gente tem uma dica sempre para lembrar quais são os temas transversais, sempre que você estiver esquecendo quais são os temas transversais dos PCNs, é só lembrar da palavra tempos. Cada letrinha dessa vai representar um dos temas transversais. Então são 6 letras, tempos de T, trabalho e consumo, E de ética, M de meio ambiente, P de pluralidade cultural, O de orientação sexual e S de saúde. Então, tempos, trabalho e consumo, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual e saúde. Com isso, a gente consegue relembrar quais são os temas transversais dos PCNs e também resolver essa questão. Nesse caso, a alternativa C é a correta, é a que vai trazer todos esses 6 tópicos. Primeira questão, alternativa C. Segunda questão, a testagem das habilidades motoras e capacidades físicas como velocidade, força, resistência muscular, agilidade, flexibilidade, potência, equilíbrio e capacidade respiratória é fundamental para acompanhar o desempenho dos alunos. A flexibilidade é uma capacidade física trabalhada por meio do método do alongamento músculo-articular. Ela é definida como a amplitude máxima de movimento de uma determinada articulação e, nesse sentido, depende especialmente do tecido muscular, dos tendões, dos ligamentos e da cápsula articular. Existem basicamente 4 formas de avaliar essa capacidade física, sendo uma das formas mais práticas e menos custosas um dos testes a seguir, a Pontio. E aí ele fala de teste de Cooper, sentar e alcançar, aeróbio ou shuttle run. Nesse caso, como a gente vai estar falando da flexibilidade, nós vamos ter como alternativa correta o teste de sentar e alcançar ou o teste do banco de Wells. Lembrando que quando a gente fala de flexibilidade, a gente tem 3 possibilidades de avaliar essa flexibilidade. Nós temos os testes angulares, que vão trazer o resultado em ângulos, em graus, nesse caso, como por exemplo o flexímetro ou goniômetro. Nós temos os testes lineares, que vão trazer o resultado em distância, em centímetros, como é o exemplo do banco de Wells. E temos também os testes adimensionais, como o exemplo do FlexiTest, onde a gente não tem uma medida objetiva ali, mas sim uma medida subjetiva da flexibilidade. No FlexiTest, por exemplo, o indivíduo faz determinada posição e a gente compara a posição que o indivíduo está realizando com o gabarito ali presente no FlexiTest. Qual é a posição que está presente no FlexiTest que mais se aproxima à do indivíduo. Dito isso, uma das possibilidades da gente avaliar a flexibilidade é justamente através do teste de sentar e alcançar ou banco de Wells. O teste de Cooper, por sua vez, é um teste relacionado à capacidade aeróbia, capacidade cardiorrespiratória. Teste aeróbio da mesma forma, seja lá qual for esse teste, mas o teste aeróbio, como o próprio nome diz, provavelmente vai avaliar a capacidade aeróbia, e o teste Shuttle Run é um teste de agilidade. Então, por eliminação, também temos o item B correto dessa segunda questão. Terceira questão. De acordo com os planos e eixos de movimentos, o plano sagital realiza suas ações articulares em torno do... Então, uma típica questão sobre planos e eixos anatômicos. Nesse caso, a gente vai estar falando do plano sagital.
Para relembrar, o plano sagital é aquele que divide um corpo em metades direita e esquerda e vai permitir os movimentos de flexão e extensão. Nesse caso, o eixo de movimento é o eixo, a linha imaginária que o corta perpendicularmente. Se a gente está falando do plano sagital, o eixo que o corta perpendicularmente é o eixo chamado de látero-lateral, ou como a questão traz, o eixo horizontal ou transversal, né? Então, plano sagital, o eixo que o corta perpendicularmente, né? A linha imaginária que o corta perpendicularmente, permitindo esses movimentos de flexão e extensão, vai ser o eixo látero-lateral, horizontal ou transversal. São as mesmas, são denominações diferentes para o mesmo eixo. Látero-lateral, horizontal ou transversal. No caso da alternativa A, que ele fala de eixo longitudinal ou vertical, nós vamos estar falando do eixo que corta perpendicularmente o plano transverso. O eixo antero-posterior é aquele eixo, aquela linha imaginária que corta perpendicularmente o plano frontal, e o eixo medial também pode ser considerado o eixo longitudinal, né? Aquele que vai cortar perpendicularmente o plano transversal. Então, nesse caso, a alternativa B é a correta da terceira questão, o eixo que corta o plano sagital, permitindo os movimentos de flexão e extensão, é o lateral-lateral, horizontal ou transversal. Terceira questão, item B, é o correto. Quarta questão, assinale a alternativa contendo a palavra que completa adequadamente a lacuna. A abordagem da educação física escolar denominada foi o primeiro movimento mais articulado que surgiu a partir da década de 70 em oposição à vertente mais tecnicista, esportivista e biologicista. Então, relembrando, né, a gente tem as tendências pedagógicas da educação física, que são formas em que a educação física era trabalhada de acordo com o período histórico. Então a gente tem higienista, militarista, pedagogicista, esportivista ou competitivista e a popular. A partir da década de 80 a gente vai ter o surgimento de diversas novas abordagens pedagógicas, né? Novas formas de se trabalhar a educação física, principalmente em oposição a esses modelos anteriores. Porém, a partir da década de 70, a gente tem esse primeiro movimento um pouco mais articulado que vai se opor a essas tendências passadas, principalmente buscando um desenvolvimento integral dos indivíduos, né? Buscando trabalhar aspectos cognitivos, aspectos motores, aspectos afetivos, dentre outros. E esse movimento, esse primeiro movimento mais articulado, que vai surgir aí a partir da década de 70, sendo considerado de certa forma a primeira abordagem pedagógica, é a abordagem psicomotricista ou a psicomotricidade. Quarta questão, então, alternativa C é a correta. E se você ainda não viu, aqui no nosso canal nós temos uma playlist chamada Minissérie de Abordagens Pedagógicas Resumidas, onde a gente trabalha 7 abordagens e seus conceitos-chave, suas palavras-chave, para você não errar em concursos. Se você ainda não assistiu, recomendo bastante, vou deixar no card aqui em cima para você conferir. Quarta questão, então, psicomotricidade, alternativa C. E quinta e última questão, dentre alguns modelos teóricos do desenvolvimento humano, faltou aí uma palavrinha, temos a teoria do marco desenvolvimentista proposta por Jean Piaget, que é dividida em 4 fases de desenvolvimento. A fase correspondente à faixa etária de 7 a 11 anos é denominada. Então, quando a gente fala dessas fases de desenvolvimento de acordo com Piaget, né, os estágios de desenvolvimento cognitivo, nós vamos ter as 4 fases. Primeiramente, a fase ou estágio sensório-motora, ou sensório-motor, que vai do 0 aos 2 anos. Segundo, o estágio pré-operatório, ou nesse caso, o pensamento pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos. Terceiro, o estágio de operações concretas, que vai dos 7 aos 11 anos. E, por último, o estágio de operações formais, que vai a partir dos 11 anos, né? De 11 anos em diante. Então, nesse caso, como ele pede a fase, o estágio correspondente à faixa etária de 7
a 11 anos, nós vamos ter a alternativa D, a correta, o estágio de operações concretas. Quinta questão, então, a alternativa D é a correta. E com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando algumas questões da banca Concesp. Lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode falar com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso-sedefísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concurso-sedefísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.